Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou estudar um texto do Freud sobre a dinâmica da transferência. Eu vou usar a edição da Autêntica, que tem um compilado de textos, né? Eu acho muito bom a edição deles. Esse aqui é o Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Eu acho que vale super a pena investir, né, nessas edições autênticas. Bora lá, bora estudar esse texto? Então, bora estudar o Freud, né? Esse texto que é fundamental e a gente não pode esquecer de ler os textos dele, de voltar a estudar o Freud, porque, né, tá tudo ali, ele escrevia tão bem e eu acho de extrema importância a gente estudar direto assim no Freud. Nesse texto, ele vai começar falando como cada indivíduo, cada pessoa tem suas peculiaridades, tem seu próprio modo de buscar uma satisfação amorosa. Então, ele vai dizer que cada um vai ter seu próprio clichê. Eu acho ótimo quando ele fala essa palavra, porque fica bem ilustrado do que ele está falando, né? Então, cada um vai ter seu próprio clichê, sua própria condição para ir atrás do amor, que ou podem ser vários também, ele diz, e que vai ser reeditado ao longo da vida. E que também não significa que vai ser imutável, mas é importante a gente marcar isso de que é um clichê que vai ser repetido nas relações. Uma parte desse desenvolvimento psíquico ele vai ficar consciente e a outra parte vai ser retido, vai ficar inconsciente, conseguindo ali se expandir na fantasia ou totalmente inconsciente. E essas duas partes vão ter participação na busca da satisfação amorosa, tanto a consciente quanto a inconsciente. Não se surpreende dizer que esse clichê também vai se repetir com o médico, né? Ali na análise que o Freud chama de médico e paciente, né? Então, ele diz que o paciente vai dar play ali nesses clichês na hora de se relacionar com o médico também. E é isso que ele vai chamar de transferência, vai nomear de transferência. Essa repetição dessa relação que é peculiar de cada um no ambiente ali, no setting analítico. Então, o modo que essa pessoa se relaciona com outras na vida, com os pais, com os pares, vai também estar presente ali em relação ao médico. E aí ele vai dizer que tem dois pontos obscuros na transferência que ele vai estudar nesse texto, que ele vai esclarecer nesse texto. O primeiro ponto é que por que a transferência em neuróticos é mais intensa na análise do que em outros lugares? E segundo, por que a transferência é a mais forte resistência do tratamento? E ele fala que essa é uma questão que ele vai precisar se debruçar um pouco mais aqui. Então, vamos lá. Ele começa dizendo que muitas vezes, quando as associações dos pacientes são interrompidas, é porque tem alguma relação com a pessoa do médico. E quando isso pode ser esclarecido, esse obstáculo ele se desfaz. Ele vai tomar, me parece que ele toma isso como uma dica do que ele vai falar depois. Ele vai dizer que nesse primeiro ponto não é correto afirmar que a transferência é mais intensa na análise do que fora dela. Ele vai dizer que a transferência ela está na conta da neurose e não da psicanálise. Então, a transferência acontece também fora. Só que ele vai dizer que o que acontece? Nas instituições fora, essa transferência ela não é observada. Então, é claro que ela não vai ser trabalhada. E aí, muitas vezes, os sujeitos até se submetem ali, se colocam como servos, ele vai dizer, nessas instituições, e não trabalham isso da mesma forma que a psicanálise. Então, ele vai dizer que são formas mais indignas de transferência nessas instituições que ele menciona. Então, ele vai dizer que o outro problema pode ser melhor analisado, que seria o problema da resistência. Por que tem essa resistência no tratamento analítico? Ele vai dizer que a libido que está na consciência ela é diminuída, enquanto a libido que está no inconsciente ela é aumentada. Então, quando a realidade não está muito interessante, a gente se volta para essas imagos infantis, para essas imagens que estão ali no inconsciente, para esse conteúdo inconsciente. A análise ela vai tentar tornar esse conteúdo, isso que está inconsciente, consciente.
colocando a serviço da realidade que o sujeito está vivendo. E aí se dá a batalha, porque as forças que estão querendo a resistência, a regressão, elas vão atuar. Então, elas não querem se tornar conscientes, porque tem um motivo para elas serem inconscientes. Então, assim, o que você está mexendo aqui? Para, deixa eu viver aqui no meu mundinho, aqui, nas coisas que eu criei na minha cabeça. Eu não quero vir para a realidade, eu não quero olhar para isso. Então, esse é um jogo de forças. Um que vai em direção à cura e outro que vai contra a cura, que quer manter o estado atual, né? Quer manter essa homeostase do corpo. E o Freud vai dizer que é justamente isso que faz a doença perdurar, ela continuar, mesmo que a pessoa, mesmo que ela já não se justifique mais. Então, a pessoa vai se manter nesse estado por conta da resistência. E aí, se algo desse conteúdo for, for adequado para a figura do médico, a pessoa vai transferir isso para o médico, junto com sinais de resistência. Ele vai falar, por exemplo, uma interrupção, né? A pessoa vai mostrar também uma resistência quando ela fizer essa transferência. E a transferência em si, ela satisfaz a resistência. Por isso que isso é algo que se repete no processo de análise. Então, quanto mais a gente vai se aproximando desse conteúdo do complexo que está inconsciente, mais a pessoa vai defender, mais a consciência vai defender essa resistência com insistência, porque ela não quer saber desse conteúdo, né? Então, aí que vai ser o trabalho, né, da gente lidando com isso. Conforme o tempo na análise, o paciente vai perceber que esse modo de lidar não está, de fato, protegendo ele da realidade. E aí o Freud vai dizer que, então, esses conflitos vão poder ser resolvidos na transferência. Acho que é um ponto importante isso. Então, o trabalho do médico vai ser. Eu estou usando esses termos assim, médico e paciente, porque são os termos que o Freud utiliza nesse texto, tá? Então, o trabalho do médico vai ser trazer esses conteúdos inconscientes para a consciência, para que eles possam ser olhados, observados, para que eles possam ser considerados na história do sujeito e também reconhecidos em seu valor. Mas que isso só vai ser possível se a gente considerar a resistência, senão não. Então, é importante a gente saber conseguir manejar ela. Pode ser que muitas vezes o paciente tenha vergonha de falar algumas coisas, porque ele tem esses afetos direcionados ao médico também. Então, tem coisas que pode ser que ele não queira falar, tem várias formas de serem demonstradas essa resistência, né? E isso me lembra um pouco o texto lá do Platão, que inclusive eu fiz um vídeo aqui falando, que fala sobre o amante ter vergonha do amado. Nos quer mostrar tudo, né, para quem você ama. Então, ali na análise, existem afetos, né? A transferência é um fenômeno que acontece ali. Então, pode ser que a pessoa não queira falar alguma coisa, porque esse tipo de relação, esse tipo de clichê, essa peculiaridade dela está em jogo ali. E aí o Freud vai diferenciar a transferência positiva, que teria relação com os afetos bons, assim, carinhosos, e a transferência negativa, que teria a ver com os afetos hostis. Também vai colocar uma diferença entre o que está consciente e o que está inconsciente. Então, ele faz essa diferenciação entre positiva e negativa, ainda que elas atuem ali juntas. E aí ele faz uma observação que eu acho importante trazer aqui para vocês também. Ele vai dizer que todas as relações que a gente tem na vida têm a ver com a sexualidade. Só que ao longo da nossa vida vai se perdendo a meta sexual. Então vai ficando esse afeto ali, mas que tem uma raiz da sexualidade lá atrás. Então a gente se volta às pessoas de uma outra maneira, mas que tem ali esse resquício inconsciente. E aí essa resistência vai aparecer quando a gente tocar ali esses afetos que estão inconscientes, essas emoções pulsionais que estão inconscientes. Por isso que vai ser uma resistência também. Quando a gente suspende, desprende esses afetos da figura do médico, o que fica são os afetos conscientes e não repulsivos. E aí é isso que vai possibilitar com que o médico faça algumas sugestões, alguns apontamentos, para que a pessoa consiga olhar para aquilo, que essas sugestões, o Freud vai dizer, com intenção de melhora psíquica do paciente e da vida dele também fora da análise.
E o Freud vai dizer que esse é o grande sucesso da psicanálise, que é a diferenciação que ele faz de outras instituições, que não teria esse efeito na vida do paciente para fora do ambiente, né? Que ele diz que essas outras instituições acabam separando o sujeito da vida, das relações da vida. Então, outras instituições passam a embelezar a transferência e distanciam o paciente da vida fora das instituições. É isso que o Freud vai dizer nesse texto. E aí ele vai dizer também sobre a ambivalência dos sentimentos, né? Ele vai dizer que é uma marca da neurose. A neurose é quando a ambivalência ela está intensa. Então, esse é um marcador ali para ele da neurose, porque essa ambivalência também vai servir à resistência. Então, a resistência está muito presente, né, em todo o processo, assim, não tem muito como escapar disso, porque a transferência é inevitável, ela vai acontecer, né? Na melhor das hipóteses, ela vai acontecer, porque um trabalho seja possível, vai ser preciso que a transferência aconteça. E aí, mais para o final do texto, ele vai lembrar que as emoções inconscientes, elas não querem ser lembradas, mas que elas se reproduzem de acordo com a atemporalidade do inconsciente, com a capacidade do inconsciente de ser alucinatório. Então, o inconsciente... Eu achei muito bom essa parte, assim, a capacidade do inconsciente de ser a nossa, ó, meu ato falho. Mas é isso, é nosso, né, gente? Todo mundo aqui com inconsciente. Então, o nosso inconsciente tem essa capacidade alucinatória, né? Porque ele não gosta muito da realidade. A gente não gosta muito da realidade, a gente se volta para as nossas fantasias, né? Para aquilo que a gente cria, e a gente não quer lidar com algumas coisas. E aí, olha o que ele vai dizer, né? Que os pacientes eles querem acionar suas paixões sem considerar a situação atual. Então, o médico vai ter a intenção de que essas moções pulsionais ali possam ser observadas. É aquilo que eu comentei já, né? Possam ser observadas, consideradas na história do sujeito, né? Porque não é à toa que existe essa resistência. A gente precisa olhar para ela. O que será que ela está também sustentando ali, né? Não é também sobre chegar e já ir tirando todas as resistências da pessoa. A gente precisa ir devagar, porque a gente, igual a Clarice Lispector fala lá, né? A gente não sabe o que está sustentando esse edifício. Então, é por isso que é importante ser um trabalho de formiguinha ali para a gente ir aos poucos entendendo o que também a gente pode trabalhar, o que é importante ser trabalhado ali nesse caso, né? Então, e que, como o Freud pontuou, cada sujeito vai ter a sua peculiaridade, o seu clichê, vai ser único. E aí também está uma das dificuldades. Na psicanálise não existe um manual, um modo certo de lidar com todos os pacientes. Para cada um, a gente é um analista, né? Então, sempre vai ser uma luta entre reconhecer, querer agir, intelecto e vida pulsional. Vai estar sempre esse jogo ali presente na transferência. E o Freud vai dizer que é justamente aí que tem a possibilidade de cura da neurose. E aí o Freud vai terminar esse texto falando que é inegável que a maior dificuldade do psicanalista é manejar a transferência, é lidar com a resistência. E ele vai dizer assim: afinal, ninguém pode ser abatido em absentia ou em efígie. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas em absentia, em ausência, né? Quando o acusado não comparece no seu julgamento. Em efígie, que é em imagem, quando a condenação, a punição, ela vai para um substituto e não para a pessoa em si, que é bem significativo, né? Então, o sujeito precisa estar presente, ele precisa reconhecer o lugar dele naquela queixa, ele precisa reconhecer o que ele faz, sendo consciente ou inconsciente. É ele, né? O inconsciente é dele. Então, para que a gente possa poder viver uma vida mais consciente, no sentido de que a gente possa entender o nosso funcionamento e ter escolhas perante isso de modo consciente, a gente precisa estar disposto também a ouvir, né? A entender o que é isso que a gente criou, que lógica é essa que a gente tem na nossa cabeça, para que a gente possa, de fato, ter essa autonomia, né, que o Freud citou nesse texto, de viver assim, de modo mais autônomo mesmo. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um texto muito interessante, eu acho que fundamental. Me ajudou muito. No começo eu tinha muita dúvida, eu não entendia
como assim a transferência e resistência? Na minha cabeça não fazia o menor sentido, mas hoje eu vejo que na clínica é justamente com isso que a gente trabalha, parece que isso está presente ali o tempo todo, né. Então, é muito bom a gente estar atento ao conceito de transferência, resistência, ao nosso trabalho, enfim. Bom, se vocês puderem, se inscrevam no meu canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, e muito obrigada pela companhia, por me acompanharem até agora, e te vejo no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau.